Opa, e olá pessoal, tudo bem com vocês? E cá estamos nós com mais um vídeo com eu falando, sem ter a voz de robô. Então, conforme o vídeo anterior foi indo bem, pelo menos pra minha perspectiva foi indo muito bem, eu pensei em largar a voz de robô, a voz robótica, e começar a ter minha voz mais presente nos meus vídeos. Isso pra me ajudar com minhas inseguranças, com a minha voz. E quem sabe, talvez com o meu rosto. Se eu tiver coragem, eu posso mostrar meu rosto. Isso vai demorar bastante. Então vamos começar com alguns passos de bebê, digamos assim. Eu vou apresentando a minha voz. Conforme eu for perdendo o nervosismo e tendo mais manha nessa questão, quem sabe eu vou mostrar minha voz, meu rosto. Mas isso vai demorar um monte. Então não cria muitas expectativas nesse quesito. Mas enfim, qual vai ser o tema do vídeo de hoje? O que eu trago pra vocês depois desse tempinho sem vídeo? É simples. Eu vou pegar 3 desenhos meus da Idade da Pedra, no caso na época do anime, da Wolf Tale, e eu vou refazer eles. Eu peguei 3 deles nos quais eu vi mais expectativa, mais expectativa não, mais potencial para eu refazer eles. E vou praticamente dar uma repaginada. Tem alguns que até tem história no meio. E eu vou recriar tudo, porque a lore deles é antiga e eu vou refazer eles para um negócio mais atual. Alguns também são treino, que eu tava praticando quando eu era menor e essas coisas. E eu vou praticamente mostrar um pouco do como eu evoluí de lá pra cá. E é isso o vídeo de hoje. Espero que vocês gostem. Se vocês gostarem, eu posso fazer parte 2, que é algo que eu quero fazer muito. Eu quero muito pegar mais outros desenhos que eu fiz, inclusive de OCs antigos meus, que são da época do Amino também, e também outros de outros RPGs que eu participei. E é sobre isso. Espero que vocês gostem. Sem mais enrolação, bora logo começar esse vídeo. Com o primeiro desenho, resumidamente, ele era um treino de iluminação. Na época, eu não sabia muito das questões das camadas, então meio que não tem muita alteração de como é que eu posso dizer? Alteração de filtro. Tipo, quem usa Ibis Paint praticamente sabe que as camadas elas podem ser modificadas. Pode sobrepor, luz indireta, luz brilhante, essas coisas. Na época, eu não sabia mexer nisso, então os desenhos ficavam feios, ficavam com uma iluminação meio, digamos, não tão limpa assim. A iluminação ficava bem feinha e quando eu vi isso, agora que eu já sei mexer nessas porcaria, eu fiquei misericórdia, que é isso? Dá pra perceber que o desenho não é tão polido, sabe? Ele é meio poluído, sabe? Ele é meio ruimzinho, assim, questão de iluminação. Tem um pincel que eu gostava de usar muito na época, que ele... Eu vou botar aí o pincel aí na tela, pra vocês saberem qual pincel é esse. Ele é um pincel padrão do Ibis Paint, então não é algo aí eu peguei o QR Code de certo pincel e fiquei abusando desse pincel. Não era bem isso, não. E outra coisa, assim, caso você esteja perguntando se essa personagem do desenho, ela é uma mocinha. E não, ela não é uma mocinha. Ela foi mais um personagem criado só pra teste mesmo. Ela não tem história, ela não tem nome, ela não tem background, ela não tem nada. Ela é praticamente uma folha em branco. Ela só existe. Ela não tem nada. Ela só existe. Mesmo que atualmente ela não tenha nada, eu tava até pensando em fazer alguma coisa com essa gata, já que eu gosto do design dela. Eu acho o design dela até que bem legalzinho, pelo menos o que eu refiz agora com essa nova versão. Tô pensando em colocar ela na minha nova Wood Warriors, mas eu também pensei numa possibilidade de levá-la pra um tipo de adopt. Mas até agora nada realmente confirmado. Tem mais chance dela ir
na minha nova com o Tony Pai, essas coisas. Mas, nada confirmado. Qualquer coisa, eu aviso vocês na comunidade. E é isso. Mas enfim, o processo dele foi até que bem fácil. Eu não achei ele tão difícil. Eu acho que eu botei muita expectativa quando eu era menor, quando tava fazendo esse desenho antes, de fazer algo mais super bem detalhado, aqueles negócios do estilo romântico, sabe? Das artes da época do romantismo. Só que acabou ficando um porre. Ficou algo bem ruimzinho. Então, eu agora pensei em fazer algo mais simples, uma iluminação que eu já sei fazer, uma iluminação mais tranquila, que não é muito pesada, é bem mais menos difícil de trabalhar. Ela é fácil de trabalhar, na verdade, ela é bem tranquila de trabalhar. É só tacar uma faixa amarela, meter um pouquinho mais de brilhinho lá, botar no sobrepor. Eu acho que era no sobrepor, eu não lembro exatamente qual era a fonte que eu usei, se era luz brilhante e tal, mas enfim, eu mudei, deixei qual ficou mais satisfeita pra mim. Inclusive, quando eu tava refazendo, eu acabei vendo um potencial pra uma versão com cores mais frias. Quem sabe eu coloco essa versão aí na edição pra eu gostar bastante dessa versão mais de cores mais frias, além de cores mais quentes. Mas eu preferia com cores quentes, então esse ficou o resultado. Honestamente, eu pensei que ele não ia ficar tão bom assim. Mas eu gostei do resultado final. Eu achei que ele ficou muito bom. A gata em si ficou 10 mil vezes mais bonita do que ela era no original. Ela ficou com uma expressão um pouquinho mais séria, porque na anterior ela parecia mais triste, mais tristonha. Então aí eu deixei ela um pouquinho mais corajosa, deixei ela mais séria. E é isso. Agora vamos pro próximo desenho, porque esse tem história pra contar. Ou se tem. Un lobo siempre cuida a su loba. O próximo desenho é a qual precisava urgentemente de um upgrade. E como vocês estão vendo na tela, o personagem tá com um pescoço enorme. E eu nem lembro por que acabei fazendo ele desse jeito. Mas é bem provável que é por conta da minha falta de noção enquanto tava produzindo ele. Esse ele não tem tantos defeitos comparado ao primeiro desenho, mas a única coisa que eu curti nele foram os dedos. Tudo é muito medíocre, mas também não é ruim, tirando o pescoço. Até a luz tá melhor, mesmo que ela não tenha alteração de mistura na sua camada. Mas agora o que eu não posso defender era a lore do desenho, porque ela, além de ser velha, é brega, digna de filme genérico de romance. A ideia dela era pra enfatizar o romance entre os dois OCs chamados de Yuko e Lucy, como vocês já viram aqui no canal algumas vezes. E nesse desenho era na época que os dois tinham uma dinâmica muito de fanfic do Wattpad. Do tipo de que a Lucy era aquele tipo de menina que se dizia não ser que nem as outras garotas, que se achava a diferentona. E o Yuko era mais um soft boy, que era pra complementar a personalidade mais valentona, mais elétrica da Lucy, enfim. Hoje em dia, o Yuko virou o total oposto do que ele era antes. Já a Lucy, eu só dei um pouquinho mais de personalidade pra ela, porque ela não era muito boa assim. E eu também mudei a dinâmica deles para um Enemies to Friends, que vira logo um Friends to Lovers. E conhecendo os dois de agora, essa cena seria totalmente diferente. E foi por isso que eu refiz pra lore atual. O que antes era só uma arte paia de romance, agora é uma cena mais envolvendo a lore em volta dos dois. Eu pensei que esse papelzinho que o Yuko tá segurando no desenho original era pra se tornar agora um bilhetinho de agradecimento pra Lucy e pro Yuko, por ter ajudado ela em uma das suas investigações da sociedade, já que ela atualmente é uma pessoa que gosta de mistérios, locais abandonados, essas coisas. E como ela não tinha tempo pra conversar com ele, ela de alguma forma, que eu ainda não pensei como ainda, entregou esse bilhete pra ele. E o Yuko simplesmente só deu uma risadinha sarcástica e guarda o papelzinho no bolso do seu casaco e segue com a vida. Mas fica feliz por ter ajudado
ajudado ela em alguma coisa. Já o processo de desenho foi semelhante ao desenho anterior, mas eu dei mais detalhes no cabelo e nas roupas. Adicionei um banco de madeira também para ficar mais bonitinho e coloquei algumas imagens de fundo para não deixar tudo muito vazio. Confesso que eu tava com preguiça de fazer uma grama e alguma construção atrás, mas é uma oportunidade para botar minhas habilidades de edição em prática. Então deu no que deu. Tá aí o resultado. You are my sunshine, my only sunshine. Esse desenho do sol é feio, mas é feio que me dói, meu Deus. Ele é meio inacabado até, se é que eu posso dizer assim. O desenho era pra ser o típico desenho da cena do sol lá, com eclipse e os caramba. Só que eu lembro que eu tinha feito esse desenho especificamente pra um post, eu acho que até foi um post de perguntas. E eu não me dediquei muito pra fazer ele antes, então ele tá bem inacabado, tá pra ver que a iluminação dele tá bem ruinzinha, não tá muito bom. Até o sombreado dele não tá bom, e foi isso que me deixou um pouquinho agoniada. E também vi uma excelente oportunidade pra eu acabar refazendo ele e fazendo algo 10 vezes melhor, algo que é totalmente o oposto do desenho original. Então esse eu me ralei, me dediquei muito pra fazer. E se eu melhorei o design do sol, do que tava no original, melhorei muito. Deixei as listras mais com manchas, porque o sol em si, no original, ele é um gato manchado. E é isso praticamente. Vou deixar vocês com a Speedpad rolando e é sobre isso.
E o vídeo é isso! Yeah! Enfim, acabou sendo bem melhor do que eu esperava. Os desenhos ficam absurdamente melhores do que eu esperava. Eu pensei que não ia ficar absurdamente bom, mas pior que ficou. A maioria deles ficaram com a essência do original, pelo menos pra mim, ficou com a essência do original, ou ficou absurdamente melhor, que acabou criando uma identidade própria, tipo do sol em si. Mas enfim, eu deixei um extra pra vocês aí, passando de fundo, onde eu peguei um desenho mais descontraído que eu fiz na época. E eu peguei 2 Oaks e 2 amigos meus. E eu tinha colocado no desenho original e decidi fazer a mesma coisa no desenho atual. Ficou algo bem mais qualquer coisa, não me dediquei tanto pra esse, mas não ficou feio. Pelo menos eu não acho que ficou feio. Podia ter feito melhor? Podia ter feito melhor, mas eu fiz algo bem mais bobinho, assim, algo mais silly pra descontrair pro final. É isso, eu fico muito feliz por vocês estarem assistindo o vídeo até aqui. Obrigado pela atenção de vocês. E até o próximo vídeo. Até mais!